Galera, boa tarde. Eu soltei um meme no meus status, como queira. Esse aqui, ó, olha aí. E eu ri muito, eu dei muita risada porque eu super me identifiquei. Eu achei sensacional. Mas depois eu fiquei refletindo sobre isso, sobre essas vozes, ouvi vozes, a gente ouve vozes. E o Espírito de Deus ministrou alguma coisa a meu coração a respeito dessas vozes. Eu queria compartilhar com vocês 3 vozes que nós ouvimos. Então, no decorrer dos próximos minutos aí, eu vou soltando no meu feed, nos Reels. E depois, quem quiser, volta lá para ver o outro ou os próximos, para você entender o contexto desses Reels. Mas eu vou compartilhar com vocês sobre 3 vozes que nós ouvimos. Beleza? Até mais! Então, galera, esse Reels, ele vem tratando a respeito de vozes, né? Como bons seres humanos que somos, a gente sempre ouve uma voz dentro da nossa cabeça. Isso é inevitável. Eu acho que quem não ouve essa voz, ou alguma voz dentro da sua cabeça, essa pessoa sim precisa ir no psiquiatra urgente, que tem alguma coisa errada. Mas é natural ouvirmos uma voz dentro da nossa cabeça. Outrora fala coisas boas, outrora fala coisas ruins, outrora nos orienta coisas produtivas, outrora nem tanto. Mas o fato é que precisamos identificar essas vozes. E eu quero falar com você sobre essas vozes. E o Senhor ministrou ao meu coração a respeito de 3 vozes que falam dentro da nossa cabeça. A primeira delas, eu acho que não vai dar tempo neste Reels, eu passo para o próximo. A primeira delas é justamente a voz de Deus. Deus fala, Robson? Fala. Deus fala como que Deus fala? Deus fala por inúmeras formas. Uma das formas de Deus falar é pela natureza, pela criação. Deus fala pela sua palavra. Deus fala pelo seu Filho, Jesus Cristo. Deus fala pelos seus profetas. Mas também Deus fala, e aí é onde que nós vamos chegar, o que a Bíblia vai dizer do testemunho interior, que é quando aquela vozinha lá dentro da nossa cabeça fica nos orientando, faz isso, faz aquilo, nos orienta a fazer o certo, fazer coisas que por nós mesmos não faríamos, ou então aquela vozinha que nos alerta quando nós estamos ultrapassando, digamos assim, os nossos limites, indo além do que deveríamos ir em certas brincadeiras ou certas situações, ou até mesmo no nosso conceito de moralidade. Então aquela voz que fala conosco, ó, você tá a mais, ó, tomar cuidado, ó, esse caminho é perigoso, ó, não é aqui que, não é isso que eu tenho para você, eu tenho outras coisas para você. Então essa voz é a voz de Deus, é o Espírito Santo falando conosco em nosso interior. E ele fala conosco pelo testemunho interior, e é justamente essa vozinha que fica falando na nossa cabeça. Então a primeira voz é a voz de Deus. Deus fala conosco na nossa cabeça. A segunda voz é a voz do diabo. O diabo fala, Robson? Fala. Capiroto, caramunhão. Fala e fala, não é pouco não, hein? E como que eu sei que é a voz do diabo? É tudo aquilo que vai te levar primeiro para longe de Deus, para longe do seu ciclo familiar, para longe de relacionamentos interpessoais, não necessariamente amorosos, tudo aquilo que te oprime, que te afasta, toda aquela voz que te leva de forma negativa, vingança, inúmeras coisas que vão te colocar numa posição ruim, te deixar ruim. Você não vale nada, você não presta, eu não valho nada. Na verdade é como se fosse você, né? Eu sou horrível mesmo, eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço mesmo ser feliz, eu nasci para sofrer. Isso é a voz do diabo, o diabo querendo te colocar para baixo, num lugar de sofrimento, num lugar de pesar, num lugar de tristeza, porque esse é o papel dele, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo fala, uma dessas vozes é a voz do diabo, e ele fica ali na sua cabeça. Fica a voz de Deus, a voz do diabo, e tem uma outra terceira voz que nós vamos falar sobre ela. E essa terceira voz é o que até a ciência admite e vai dizer que é a voz do eu. Digamos que é a voz da alma. A alma fala, Robson? Fala.
O salmista vai dizer, o salmista Davi vai olhar para dentro de si e ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Por que te afliges dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Então a alma fala. E a voz da alma fica ali no meio termo, entre a voz de Deus, a voz do diabo. E ela fica ali. Quando nossa alma não é uma alma tratada, doente, quando nossa alma está com problema, logicamente a nossa alma vai falar também. E muitas das vezes ela fala para coisas negativas e abraça a voz do diabo, e ali fica as duas em concordância. Eu não mereço ser feliz, e a alma é mesmo, não nasceu para sofrer, eu nasci para me lascar nessa vida. E não é isso que Deus quer e tem para você, meu querido. Então, a grande chave nesta tarde é o quê? Você aprender a identificar quais vozes estão falando na sua cabeça, e para você se orientar qual voz você seguir. Parar de seguir a voz da alma, parar de seguir e ouvir a voz do diabo, de Satanás, e começar a ouvir e seguir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Porque aí, quando você começa a entender, identificar quais vozes estão falando na sua cabeça e qual voz você deve ouvir e obedecer, você vai começar a viver e vivenciar coisas extraordinárias na sua vida. Por isso há a importância de você ser curado na alma. Tem coisas, a gente dá muita atenção para o corpo, ficar fortinho, fazer musculação, etc e tal, perder uns quilinhos. A gente dá muita atenção para o espírito, a gente foca nas questões espirituais e etc e tal, mas a gente se esquece na alma. E quando a nossa alma está doente, a nossa alma está, digamos assim, desequilibrada, ela começa a falar na nossa cabeça, começa a falar coisas que vão nos levar para baixo também. Aí junta a voz da alma, a voz de Satanás, pronto, você está na depressão daqui a pouco. Então, tenha uma alma curada, dê atenção à sua alma, faça uma introspecção, mergulhe dentro de você mesmo, veja como está a sua alma, analise como está a sua alma, como eu estou por dentro, como está o meu interior. Olha, o motoqueiro passa na minha frente, quase que eu atropelo. Como que eu estou dentro do meu interior, para que você possa viver e vivenciar coisas extraordinárias, coisas boas, porque é isso que Deus tem para você. Falou, tenha uma ótima tarde.